Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Castilho e hoje vamos fazer a nossa revisão bimestral para o 8º ano de 2020. E quais serão os temas abordados nesta aula? Primeiro tema, período, tipos de período, introdução ao período composto. Depois falaremos das orações coordenadas, também das orações subordinadas, introduzindo o assunto, e falaremos também dos gêneros sexuais estudados nessa vivência, que é o rap, o repente e o cordel. Vamos aí? E como será feita essa análise? Através de questões dadas, tá? Na revisão, e vamos rever estas questões e entender como respondê-las. Tudo bem? Então vamos lá. Tem um slide aqui, como vocês viram, tô ficando moderna, né? Então vamos aí. Pessoal, e aí? Vamos continuar então nossa revisão, na verdade iniciar nossa revisão bimestral, 8º ano, língua portuguesa. Vamos lá? Vamos lá? Primeiro falaremos dos tipos de períodos em que pode ter a sintaxe. Nós temos a sintaxe, dois tipos de período. Período simples e período composto. Então vamos aí primeiro definir o período simples. Período simples é aquele que possui uma única oração, ou seja, um único verbo. Conforme exemplo, pegamos trânsito na Castelo. Quem pegamos? Nós. O único verbo é pegamos, a única ação é pegamos. Então temos aí um período simples. E o composto é quando tem mais de uma oração, e ele pode ser dividido em 3 categorias. Primeiro caso, quando é o período composto por coordenação. Quando há orações independentes, ou seja, uma oração não será subordinada à outra, não terá uma relação obrigatória com a outra, elas podem ser isoladas, que continuarão fazendo sentido, ou seja, ela não foi construída para auxiliar uma outra oração. Em si, ela foi construída para ter a sua própria informação. Chamamos isso de oração, de período composto por coordenação. Por exemplo, cheguei, primeira oração, e tomei banho. Pode ver que temos aí 2 orações independentes, cada uma com a sua informação. Nenhuma foi criada para auxiliar nenhuma outra, cada um tem a sua importância. Então, temos o período composto por coordenação. Já o composto por subordinação, nós temos aí a categoria de uma ser dependente da outra. Ou seja, temos uma oração que foi criada para auxiliar outra oração. Vai ter uma subordinação assim, uma precisar da outra, uma auxiliar a outra. Então, chamamos de período composto por subordinação. Observem esse exemplo. Pedi que ele me ouvisse. Pedi está incompleta, que ele me ouvisse está auxiliando a oração, a primeira oração que é pedir. Então, por isso que é composto por coordenação. E temos o caso do período misto. O período misto acontece quando temos num único período tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas. Observem esse caso. Pedi que me ouvisse. Esse pedir, esse que me ouvisse, está auxiliando o verbo pedir. E compreendesse. Ouvisse e compreendesse, elas estão ligadas. Cada uma tem sua importância. Nenhuma é mais importante que a outra, elas têm a mesma importância, só que as duas estão subordinadas ao verbo pedir. Então, quando acontece isso, quando temos tanto orações coordenadas quanto subordinadas no mesmo período, chamamos de período misto. Então, vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta orações da mesma classificação deste período. Primeiro, vamos ter que saber se elas são coordenadas ou subordinadas e depois tentar verificar aí. Não descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. Então, aí temos 2 orações que uma está ligada à outra. As duas têm a sua importância. Nenhuma está subordinada. Então, temos o período composto por coordenação. E aí são adições de ideias negativas. Não se descobriu o erro. Ideia negativa 1. Fabiano perdeu os estribos. Ideia negativa 2. Então, nesse caso aí,
vamos ter um período composto por coordenação e uma oração aditiva, mas que são orações negativas. Veremos, então, qual alternativa terá? A primeira alternativa. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. Aí temos uma única oração, que é o queimava, então não pode ser um período composto por coordenação. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Aí também temos uma coordenação, mas nesse caso não temos nenhuma conjunção. Então, temos uma assindética, ou seja, sem síndeto, não pode ser esta. Depois que acontecer aquela miséria, temia por passar ali. Esse depois que acontecer aquela miséria está subordinada ao outra primeira oração, temia. Quando aconteceu isso? Depois que acontecer aquela miséria. Então, essa primeira oração está auxiliando a oração principal, que é temia por passar ali. Não pode ser esta. Agora, observem esta. Tomavam-lhe o gado, quase de graça, e ainda inventavam juros. Tomavam-lhe o gado é oração 1, ideia negativa, foi uma coisa ruim que aconteceu. E ainda inventavam juros, ou seja, outra coisa negativa que aconteceu. Então, a resposta é essa. E por último, só vamos ver o que está errado? Não podia dizer em voz alta que aquilo era um farto, mas era. Esse mais era está se opondo à ideia, então não tem adição, tem contrariedade de fatos, então não pode ter no mesmo período. E vamos associar os tipos de períodos? Simples, composto por coordenação, composto por subordinação e o misto. Primeiro caso, cheguei cedo em casa. É uma única oração, então só pode ser um período simples. Deixei que ela ficasse em casa, deixei. Está incompleto, precisa de uma oração para complementar, para auxiliar. Então, é um período composto por subordinação. E por último, nem vi e nem ouvi a explicação. Duas ideias negativas se ligando, poderiam ser positivas também, mas estão se ligando e nenhuma tem mais importância que a outra, elas têm a mesma função parecida, a mesma importância. Então, temos o período composto por coordenação. E por último, pedi que viesse em casa e que me contasse tudo. Pedi que viesse. Esse período está que viesse em casa subordinado ao verbo pedir. E que me contasse tudo está anexando uma ideia adicional. Então, vamos ter aí tanto orações coordenadas quanto subordinadas. Então, período misto. Agora, vamos tentar entender as orações coordenadas. Nós temos alguns tipos de orações coordenadas. Temos as assindéticas e o que são assindéticas? Que não possuem conjunções, ou seja, síndetos. A quer dizer que não tem. Sindética, síndeto, não tem conjunções nas assindéticas. E também temos as sindéticas. Mas antes veja um exemplo. Cheguei, tomei banho e dormi. Não tem nenhuma conjunção aí. Então, uma oração coordenada assindética. Agora vamos ver as sindéticas. As sindéticas possuem síndetos, ou seja, conjunção, como esse exemplo aí. Cheguei e tomei o banho. Esse e é uma conjunção, então há um síndeto. Então, vamos ver a alternativa que não apresenta uma coordenada assindética. Na festa da Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Aí todas são assindéticas, porque não há um síndeto. Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Aí são duas ideias e nenhuma tem uma conjunção, então continua sendo assindética. O funcionário não quer trabalhar, aprender e estudar. Aí, gente, vamos ter uma também assindética, não há síndeto. Agora observem esta. Cheguei cedo, portanto, terei que esperar a escola abrir. Aí já é uma assindética, que tem um síndeto, que tem uma conjunção. Então, a resposta é esta. Só vamos conferir a E. Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. Também não tem síndeto, então continua sendo assindética. Já falamos das coordenadas sindéticas. Agora falaremos sobre as coordenadas
sindéticas, ou seja, as assindéticas não possuem sínteto e as sindéticas possuem, e temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. A primeira são as aditivas. As aditivas, elas expressam ideias de soma, união de ideias parecidas. Podem ser negativas ou positivas, mas união de ideias parecidas. Por exemplo, nós assistimos o filme e adoramos. Aí temos ideias parecidas. Assistir o filme e adorar. Então, está somando apenas ideias. Chamamos de aditivas. Já as adversativas, elas mostram oposição de ideias, ideias contrárias. Por exemplo, assistimos ao filme, entretanto, não gostamos. O que é esperado de quem assistiu o filme? De que gosta, já que você foi procurar porque estava interessado, né? Entretanto, não gostamos. Pode ser entretanto, porém, mas, e até o e. Assistimos o filme e não gostamos. Aí, por mais que tenha o e, são ideias contrárias, continuaria sendo adversativas. Já as explicativas, elas mostram explicação. Por exemplo, não gosto do filme pois ele é violento. Estou explicando por que eu não gostei do filme, então há uma explicação. Já as conclusivas é quando eu concluo algo através de um pensamento, através de uma análise. Então, eu tenho uma ideia de conclusão. Como, por exemplo, o filme é violento, logo, não gostei dele. Ou seja, o fato do filme ser violento fez com que eu não gostasse. Eu cheguei a uma conclusão por que eu não gostei do filme. Então, o fato de estar invertida a frase mostra que há uma conclusão. Eu poderia ter feito, o filme é violento, pois não gostei dele. Então, esse pois depois mostraria que há uma conclusão da história. E volta às alternativas. As alternativas, elas mostram ou a escolha de algo ou a alternância de ações. Primeiro caso, ou estuda ou será reprovado. Aí tem uma escolha a ser feita. Por mais que ela seja óbvia essa escolha, tem uma escolha a ser feita. Ora estuda, ora descansa. Aí já tem uma alternância de ações. Aí que temos as alternativas. Agora vamos para a próxima pergunta. No período eu falei, entretanto, ele não me ouviu? Entretanto, posso ideia de o quê, pessoal? Adição é uma adversativa? É uma explicativa? É uma conclusiva? Ou é uma alternativa? Nesse caso, entretanto, eu falei o que é esperado, que ele me ouça. Então, há uma oposição de ideias, é uma adversativa. Já falamos das coordenadas, agora falaremos das subordinadas, aquelas que precisam de outra para complementar a sua informação. Temos a coordenada substantivas quando tem ideia de substantivo, ou seja, ela pode ser substituída tranquilo por um substantivo e ela expressa essa ideia. Uma adjetiva quando ela tem a opção de descrever ou explicar algo. E uma adverbial que mostra as circunstâncias expressas. Então, vamos aí. Primeiro, falaremos das substantivas. Nós temos as substantivas. Gente, só deixando claro uma coisa. Na prova, como eu não cobrarei as classificações das substantivas, das adverbiais e das adjetivas. Apenas eu quero que vocês conheçam para o futuro. Então, vamos aí. Subjetivas. Elas têm função de um sujeito, ou seja, um substantivo. Por exemplo, eu preciso que me escute. Como que eu quero saber se ela é uma subjetiva? Eu vou substituir, toda substantiva eu posso fazer isso. Ou substituir por isto ou disto, ou um pronome definido no caso, ou eu posso também trocar por um substantivo. No caso, é preciso que me escute. O é um verbo de ligação. Preciso, nós vemos que é um predicativo do sujeito. O que faltou? A descrição. Desculpa, o sujeito. Qual é a característica do sujeito? É preciso. Quem é preciso? O isto. Então, o isto vai ser o sujeito da frase. Já o predicativo é a descrição do sujeito quando tem um verbo de ligação. Então, observem a frase. O fato é que os preços aumentaram. O fato é o sujeito. Então, o já mostra que é o sujeito. Temos o verbo de ligação, falta o quê? O predicativo do sujeito.
Que os preços aumentaram está descrevendo o sujeito através de um verbo de ligação. Então, vamos ter o quê? Um predicativo do sujeito, ou seja, uma oração substantiva predicativa. O fato é o aumento dos preços. Esse aumento é um substantivo, então conseguir trocar mostra que é uma substantiva. Já as objetivas diretas, elas têm a função de objeto direto. Lembram que o objeto direto é aquele que não tem preposição? Então, observem, peço que me escute. Como eu falei, podem trocar por um pronome, peço isto. Eu consegui trocar por um pronome substantivo, ou seja, que substitui o substantivo, já mostrou que é um objeto. Quem pede, pede algo, mostrou que é um objeto direto. Objetivas indiretas. Ao contrário do objeto direto, precisa de uma preposição. Preciso de que me dê atenção. De que? Dá para trocar por disto, não é? Preciso disto. Então, tem uma preposição aí escondida, mostra que é um objeto indireto, porque quem precisa de algo. Já as completivas nominais, elas trabalham como complemento de um termo que não seja o sujeito. Um termo, ou seja, vai complementar um outro substantivo. Tá? Então, vamos aí. Eu tenho certeza. Quem tem certeza de algo? Desculpa, eles podem complementar um substantivo também, tá, gente? Mas então vamos para a definição. Completivas nominais, elas complementam um substantivo. Pode ser o sujeito, pode ser um objeto, ou seja, vai estar ligado a um nome através de uma preposição obrigatória. Então, cuidado. Tem preposição, pode ser objeto direto ou completiva. Vocês têm que verificar a quem está completando. Objeto direto complementa o verbo, indireto complementa o verbo. Já completiva nominal complementa um substantivo. Então, vamos aí. Eu tenho certeza que ele voltará. Eu tenho certeza disso, deu para trocar. Tenho certeza de algo. Esse disso está complementando a palavra certeza, que é um substantivo. Então, vai ser uma completiva nominal. Já a positiva, ela vai explicar um termo anterior e costuma iniciar com 2 pontos. Só temos uma certeza que ele voltará. Como eu falei, uma substantiva eu posso trocar por um substantivo. Só temos uma certeza, sua volta. Aí, gente, como eu falei, por enquanto eu não vou cobrar essas classificações. Eu vou cobrar se elas são substantivas, adjetivas ou adverbiais. E vamos para subordinadas adjetivas. Tem 2 subordinadas adjetivas. Elas podem explicar ou elas podem restringir. Como que eu sei que é uma ou que é outra? Através do uso ou não de vírgulas. No caso, explicativas. A mulher que se valoriza é especial. Esse que se valoriza está explicando quem é a mulher, de quem que eu estou falando, então está explicando. Então, aí há uma explicação que fica entre vírgulas. Posso trocar a adjetiva sempre por um adjetivo. Se eu conseguir trocar por um adjetivo, ela vai ser adjetiva. A mulher valorizada é especial. Agora, no segundo caso, sem vírgulas, eu estou restringindo. Enquanto as vírgulas generalizam que a toda mulher é especial, a restritiva restringe que uma apenas é especial. A mulher que se valoriza é especial. É qualquer mulher que é especial? Não, apenas a que se valoriza. Dá para trocar por um adjetivo. A mulher valorizada é especial. E as adverbiais mostram as circunstâncias e temos 9 tipos de adverbiais. As causais que mostram a causa. Por exemplo, a cidade foi alagada visto que o rio transbordou. Está dando a causa porque a cidade foi alagada. Condicionais. Eu mostro uma condição de algo ou não acontecer. Caso não me encontre em casa, deixe um recado. Eu vou deixar um recado de qualquer forma? Não. Apenas se não encontrar. Então, está condicionando algo. As concessivas está dando uma exceção, está concedendo algo. Mesmo que se esforce, não conseguirá. Ou seja, o que é esperado? Que eu consiga, mas mesmo, está dando uma exceção à regra aí. Então, vai ser uma concessiva. As consecutivas mostram causa e consequência. Bebeu tanto que caiu, está dando uma causa que beber e a consequência caiu.
As conformativas, elas mostram um acordo anterior, algo que foi feito antes do combinado. Foi combinado algo, então, conforme combinamos, haverá prova semana que vem. De acordo com o que falamos, também pode ser possível. É bom, gente, saber olhar. Para considerar as adverbiais, é necessário ver quais são os conectivos, as conjunções subordinativas, tá? Comparativas. Eu uso a comparação, tanto qual ele é rápido como um avião. Esse como está comparando a pessoa com um avião. As finais mostram um objetivo para ser feito, uma finalidade. Estudo para ter um futuro melhor. Esse para ter um futuro melhor é o motivo do que você está estudando, então uma finalidade. E por último, temos as proporcionais, que é a questão matemática, que é feito conforme a proporção de algo. À medida que envelhecemos, aprendemos mais. Como que isso acontece? À medida que envelhecemos, então houve uma proporcional aí. E atemporais, que indicam quando acontece uma ação, tempo. Eu espero a chuva cair enquanto durmo. Aí é uma música da Zélia Duncan. Quando que acontece? Enquanto eu durmo, eu estou esperando a chuva cair, tá dando uma ideia de tempo. E vamos aí. Vejo que entendeu tudo. Quem vê, vê algo. Eu vejo isto. Dá para substituir por isto. Eu vejo tudo. Eu vejo seu entendimento. Dá para trocar por um substantivo também. Então, aí eu posso classificar como oração subordinada substantiva. Já no período, as coisas que me inspiram estão desaparecendo. As coisas estão desaparecendo. Quem me inspiram está descrevendo as coisas, está dando uma característica das coisas. Então, aí vai ter o quê? Uma subordinada substantiva. Desculpa, uma subordinada adjetiva, porque eu estou dando uma característica, estou dando uma descrição. No período ao ver a moça bater o carro, tá dando a causa do que bateu um carro, então vai ser uma circunstância, vai ser uma adverbial. E vamos falar agora, gente, da literatura de cordel. O que é uma literatura de cordel? Poemas narrativos publicados em livretos, vendidos geralmente pendurados em barbantes. Resumindo, cordel é isto. E quais são as características? É escrito em metra física e rimas com musicalidade. É uma grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam de costumes locais, fortalecendo a identidade regional. Ou seja, faz parte da nossa também cultura. A literatura de cordel é muito conhecida por estilogravuras. Nós já vimos o que são estilogravuras. Gravuras feitas em madeira, como se fosse um carimbo. Você faz um grande carimbo em madeira que você esculpe e depois coloca no papel com tinta. E aí é feito toda a ilustração do cordel. Então, a xilogravura é um elemento importante no cordel. Agora vamos para a questão da Unespar. As gravuras talhadas em madeira, iburama, cedro, pinho, possibilitam os artistas populares domínio de todo o processo de edição dos folhetos. Os desenhos acompanham o conteúdo de folhetos, a simplicidade das formas, as cores chapadas, a presença de motivos, paisagens e personagens nordestinos transportam os leitores para o mundo da fantasia, imprimindo aos reis e rainhas culturas fantásticas e sobrenaturais, características que se aproximam do universo das experiências dos leitores. Aí foi um texto colocado e temos do lado uma xilogravura para exemplificar o que é uma xilogravura. E qual é a pergunta feita? De acordo com a xilogravura, isto é, gravura talhada, alternativa correta. Esta arte cordel não se configura como literatura. Gente, se é literatura de cordel, é claro que é literatura, então essa está fora. O cordel, a arte xilogravura, não se configura como expressão literária. Já respondi para vocês. A arte pode ser encantadora, faz parte da cultura popular nordestina, mas não se reconhece. A única que mostra que cordel é literatura é a C. A arte xilogravura antecipa a escrita literária e ainda faz parte do conjunto que se domina literatura de cordel. Esta é a resposta correta. E o rap? É um estilo musical que mistura música com poesia.
Em inglês, é a união de rhythm and poetry, quer dizer, ritmo e poesia. Possui espontaneidade na linguagem, são uma linguagem espontânea, ou seja, a linguagem popular. Nasceu na Jamaica nos anos 70, mas foi comercializado nos Estados Unidos, chegando até o Brasil. Usado como instrumento de protesto para jovens de periferias, não só americanas, como no Brasil também. Observem essa música que caiu no Enem de 2013, do Gabriel Pensador, que é Até Quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, você pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí. Aí é uma linguagem popular. Que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem que sofrer. E aí, qual é a pergunta que caiu no Enem sobre esta canção do Gabriel Pensador? As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem o quê? Originalidade para a concisão da leitura? Cunho apelativo, caráter atual ou espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, uma das características do rap. E o repente? O repente, forma de interpretação e canto comum no Nordeste brasileiro. Nasceu na tradição medieval e veio para os portugueses no Brasil. E o que consiste o repente? Interpretado por dois cantadores violeiros, debate questões contrárias, ou seja, eles vão ter um desafio aí, descrever questões contrárias, como rico e pobre, homem e mulher, Corinthians e Palmeiras, assim por diante. Isso espalhou no Brasil através da migração nordestina. Observe o trecho abaixo. É no rap ou no repente, é na batida do pandeiro. Sou poeta brasileira e a minha vida é cantar. Na poesia que eu faço, eu nasci para improvisar. O debate defende de questões contrárias características do quê? Do repente. Pessoal, espero que tenham gostado dessa revisão. Pessoal, e aí, compreenderam a resolução? Então, espero que tenham gostado da resolução, espero que vocês gostem e que consigam fazer a prova com segurança. Até mais!